Olá, eu sou Karine, professora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura e orientadora dos alunos Daniel e Joilda desse projeto de pesquisa e divulgação científica sobre as ciências biológicas da série The Flash, aclamada pelo público de todo o planeta e com muito conteúdo científico. Hoje é um dia especial. Estamos encerrando nossa primeira temporada desse podcast, no qual coincidiu o episódio 23 com o final de ano. Natal, as férias estão chegando, vamos descansar um pouco e voltaremos ano que vem. Estamos ansiosos pela 8ª temporada que estreia em breve. Hoje, além de conversarmos sobre o episódio 23, vamos bater um papo sobre toda a temporada e teremos convidados super especiais. Marcelo Rubinho, físico e doutorando em astronomia pela USP, uma das estrelas do canal Astrotubers no YouTube, que eu sou fã e acompanho o trabalho deles e me ajudou muito no curso No Mundo da Lua. E também a professora Flávia, que é mestre em Geografia pela UESB e a inspiração de Joilda no universo da iniciação científica. Sejam bem-vindos, Daniel, Joilda, Rubinho e Flávia. O grande tema desse episódio é a viagem no tempo. Não é biologia, mas sabemos que é um tema que conecta todas as ciências e também somos muito curiosos em relação a isso. Fora que mexe com o imaginário e está presente em várias séries e filmes de ficção científica. Para falar desse assunto tão complexo, convidamos o astrônomo Rubinho para nos explicar um pouco sobre esse tema. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter um astrônomo aqui no nosso programa de podcast. Conhecemos a viagem do tempo da ficção em várias séries e nesse episódio do The Flash fala bastante coisa. Mas a nossa curiosidade é, o que é real de tudo que é falado lá? É possível algum dia a humanidade conseguir fazer uma viagem dessas? E o que a física diz sobre isso? Oi, Karine, tudo bem? Eu agradeço muito o pedido da minha participação. Eu fico feliz de ter esse espaço aqui, de poder vir aqui, né, no seu espaço, para poder falar um pouco de super-heróis, que afinal eu sou muito fã de quadrinhos, adoro mesmo, e principalmente do Flash. Flash é um dos meus favoritos. E aí eu fico muito feliz com a oportunidade que você me deixa aqui, viu? Sobre a sua pergunta, né, se do Flash o que que é real, o que não é, nossa, é muito legal isso, você ter falado isso. Na verdade, assim, o Flash, a gente teve outras versões do Flash nos quadrinhos, né? A gente teve o Flash, ele é um personagem antigo. Essa versão que a gente conhece agora, que tem o seriado, é baseada na versão que chegou na era de prata dos quadrinhos, né? Na era de prata dos quadrinhos foi reformulada uma série de heróis que a gente era uma outra época, uma época de maior ficção científica, então alguns personagens foram reformulados. O Flash ele possuía uma outra história, ele era bem diferente, inclusive ele já foi homenageado no seriado, né, aparecendo no seriado com a roupa que é o que a gente chama aqui no Brasil de Joel Ciclone. Mas ele foi reformulado assim como Lanterna Verde, né? Que acabou que na época era uma coisa meio mágica e se tornou ser uma coisa mais tecnológica, mais ficção científica, mais aventureiro do espaço. O Flash teve a mesma coisa. Ele acabou se tornando uma coisa mais científica, né? Trazendo um pouco disso de ficção científica que a gente curtia, que a gente gosta bastante, né? Na época era bem famoso, estava em alta isso, acho que foi década de 50, 60, não sei. Enfim, aí acabou trazendo isso. Nos quadrinhos, o Flash ele tem sempre uma coisa meio clara que é o fato Flash, né? Que quem lê quadrinhos sabe quando ele fala fato Flash. Quando ele fala fato Flash, ele fala uma influência física, científica nos poderes dele, como cortar uma bala com um golpe de porrada, tipo cortar um cano de uma arma com um golpe de karatê, assim, atravessar a parede, que é uma coisa que ele faz comumente, andar sobre a água, então ele fala algumas coisas importantes sobre isso durante o seriado todo. Tem muita coisa que é real, assim, que tipo ele usa tanto na série quanto nos quadrinhos, né? Que ele usa mesmo de científico, acaba trazendo, que envolve muita física, que envolve vários conceitos de química, essas coisas. E, claro, com um toque de fantasia, né? Que é a ideia
do poder dele, tanto no seriado quanto atualmente nos quadrinhos, a ideia é que o poder dele veio por causa da força da aceleração. E aí meio que a gente justifica um pouco esses poderes malucos dele, porque a gente não tem a possibilidade no nosso universo de ter isso, ou mesmo no quadrinho que passado a velocidade da luz, a gente não tem essa possibilidade. Porém, o que ele faz é que ele acessa um outro universo, e nesse outro universo as regras da física são diferentes, então ele consegue absorver parte da energia desse outro universo e usar as regras da física aqui. Então é fantástico, ele é então acaba sendo bastante real, assim, até. Eu acho que ele, os escritores, assim, os roteiristas, eles têm que se basear muito em ciência, apesar de ser uma coisa fantasiosa, tal, eles têm que se basear muito nisso pro Flash continuar tendo essa fascinação que a gente tem essa fascinação porque ele absorve parte da ciência que existe, né? É claro, não tem um cara andando com essa velocidade, o Zayn Bolt não é tão veloz assim, mas ele é possível, pro Flash é possível, sabe? Então, essa é a parte legal e é isso que eu gosto do Flash. E no seriado tem essa prerrogativa de tentar trazer o fato Flash também, que ele sempre fica trazendo e dando algum parecer científico assim no meio dos quadrinhos. Eu lembro de muitas histórias famosas em que ele usa conceitos de física para explicar o porquê que ele está fazendo aquilo e mostra o como ele é poderoso, porque ele parece que só tem um poder, né? Mas ele é tão poderoso quanto o Superman. Eu diria que ele é mais poderoso que o Superman, né? Ah, é sobre a sua pergunta da viagem no tempo, né? A gente sabe hoje em dia que a nossa física não permite viagem no tempo no passado. A gente pode ter viagem do tempo no futuro, isso pode acontecer. E isso é meio claro, isso é meio. A gente consegue provar, a gente consegue ver que o tempo passa diferente e dependendo do lugar que você está. Então a gente consegue prever isso. Então isso é previsto pela física. Ponto. Agora, o que o Flash faz é uma viagem em universos. Aí é outra história. Aí a gente prevê isso. Existem teorias que a gente acredita que existem outros universos. A gente acredita que quando a formação do Big Bang não foi só um nesse universo que foi criado. Pode ter sido outros universos que saíram. E, aliás, né, a gente tem uma outra. Tem uma questão clara, que é a questão do que eu sempre brinco falando que se você conseguir unificar as forças, você tem um prêmio Nobel na mão. Por quê? Porque a gente tem quatro forças básicas no nosso universo. E a gente quer explicar o mundo com uma regra só. É, vou resumir a ideia. A ideia é que assim, a gente tem um livro de regras para um macro universo, quando a gente tem coisas extremamente grandes. Mas quando a gente usa essas regras da física para um micro-universo, não funciona. A gente tem que pegar lá e utilizar, entender um pouco mais de quântica e usar essas regras para um micro-universo. Então, como um universo que a gente acredita que é um só, a gente não consegue escrever tudo com uma série de regras só. E quando a gente precisa usar os dois, por exemplo, num buraco negro, em que a gente tem coisas micro, coisas acontecendo, e macro, coisas acontecendo. Então a busca dos cientistas é a gente tentar, e o nosso santo graal é tentar explicar com uma regra só, um livro só. E uma das teorias que tenta explicar o universo com uma com um livro, eu diria com um livro só, assim, você tem um livro que explicasse todo o universo, é a teoria das supercordas, só que ela prevê que para isso a gente teria que ter outras dimensões. A gente conseguiu detectar outras dimensões? Não. E aí vem a pergunta: existe, mas eu tenho que criar outras dimensões. É quase a apelação do Flash. Ele explica o universo dele usando outras dimensões. Só que aí é apelação, né? Você apela, tipo, eu não sei, eu vou pegar a desculpa que o outro universo funciona, então vou pegar as regras do outro universo. E é isso que o Flash faz, né? E então é possível que a gente tenha viagens entre dimensões? É possível, claro que é possível. É possível que a gente tenha viagem no tempo? Para o futuro, sim. Agora, quando? Não sei. E, tipo, ainda estamos no ramo das possibilidades. Talvez não tenha, talvez a gente descubra no futuro que não tenha mesmo outras dimensões. Talvez a gente descubra que a gente, para unificar todas as forças, a gente precisa de um outro tipo de regra, um outro entendimento do universo. A gente não sabe, né?
Mas o Flash ele brinca com isso e é e sim, ele não destoa tanto da verdade. Pô, pode ser. A gente olha isso e fala assim, pode ser que esteja certo. Assim, como professora da área, eu vi a biologia na série The Flash, e quem é profissional de uma determinada área consegue identificar mais especificamente esses temas em uma série de ficção científica. Sabemos que The Flash é praticamente toda voltada para a física. E a astronomia? Existe algo que é campo da astronomia ou astrofísica, além da viagem do tempo na série The Flash? Sobre o Flash, o que ele aplica à astronomia, olha, como eu falei, eu cursei física, né? Então eu lembro que quando eu cursei física eu gostava muito do Flash. Eu lembro que eu até cheguei a publicar fazia uns posts na internet falando sobre algumas teorias que eu tinha sobre o Flash, sobre como funcionava o universo dele, assim, porque como funcionavam os poderes dele, porque alguns poderes que ele tem não, não envolve só a velocidade, né? Envolve outras coisas. E aí vem a dúvida, né? Você fala assim, ah, aí o que tem alguma coisa relacionada à astronomia? Tem muita coisa. A gente pode pegar essa ideia mesmo dos universos, né? Que o Flash ele viaja não no tempo só, mas em universos diferentes. Ele faz viagens em diferentes universos e isso é previsto na astronomia, né? A gente tem essa possibilidade, como eu falei antes, da gente ter outros universos. Outra coisa é que o Flash ele tem não é abordado, eu não vejo muito ser muito abordado na série, pelo menos eu não lembro, sobre o que ele tem de uma espécie de campo de força. O Flash ele tem o problema de ele sair correndo por aí é que se você já pôs a cabeça para fora num carro em alta velocidade, você vai sentir aquele vento, você não vai enxergar nada, né? E é problemático isso. Mas o Flash, porque se ele saísse correndo por aí, ele poderia pegar fogo e morrer, sei lá, passava alguns metros e já estava morto pegando fogo, por causa do atrito com o ar que ele teria. E isso na astronomia a gente sabe muito bem. A gente sabe que como é que funciona o atrito com o ar que pode ter de elementos, asteroides que caem no nosso planeta. A gente entende isso. Uma das explicações dos quadrinhos para ele poder conseguir correr nessa velocidade é que ele tem um campo de força que seria quase um campo magnético, parecido com o que a gente tem no nosso planeta, né? Nosso planeta tem uma magnetosfera que além de segurar a nossa atmosfera, aqui ele nos protege de ejeções solares, né? E talvez o Flash tivesse alguma capacidade dessa quando ele absorve a energia da força da aceleração, ele de alguma forma ele utiliza para se proteger também. Então, quando ele corre, ele também tem uma certa invulnerabilidade que ele acaba exercendo por estar correndo e por estar com esse campo magnético, né? Então, é claro que, né, além disso, a gente tem outros efeitos que ele faz, outros efeitos físicos também, né? Mas é óbvio que a astronomia está em tudo, né? Porque a gente é entender o universo e aí entender o universo como o Flash é entender os multiversos também. Logo, a astronomia é a melhor. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa temporada. E eu gostaria de saber qual episódio vocês mais gostaram e o porquê. Seu melhor episódio. Olha, eu gostei muito da. Eu não sei dizer o número agora do episódio, mas é o episódio que ele corre sobre a água, que ele corre pela primeira vez sobre a água. E isso é muito legal, sabe? Porque eu lembro eu lembro quando a gente começa a discutir sobre Flash, sobre essa ideia de ele conseguir ou não correr sobre a água mesmo com pezinhos dele. Eu não consigo entrar em conclusão sobre a ideia dele subir a parede correndo, porque eu acredito que é possível, mas eu já vi textos falando que não dá para você correr, mesmo que você corra uma velocidade infinita, assim, correr sobre a parede. Mas aquele episódio dele correr sobre a água, o, o amigo dele faz o cálculo e obtém o cálculo da velocidade que ele tem que chegar para conseguir correr sobre a água. E isso é muito legal, sabe? Isso é física. Não que eu não gosto muito dos ajudantes do Flash no seriado, viu? Eu tenho raiva, eu queria que o Flash não tivesse nenhum ajudante. O Cisco lá, eu não queria. Eu não gosto deles.
mas a ideia de ele ter que pensar nisso para conseguir correr na água é um episódio bem legal, assim. Tem um efeito bem legal também, viu, nesse episódio. Então, por enquanto, é o meu favorito, assim. Eu não... o episódio dele com a Supergirl também eu gosto bastante, mas é um episódio que tem muitas falhas físicas, assim, eu prefiro esse episódio mesmo dele correndo sobre a água. Ah, que legal. Eu também gostei do episódio que ele corre sobre a água, né? Eu também não me lembro o número dele. Eu acho que a gente acaba não decorando o número. Mas eu sempre digo para meus alunos o seguinte: com grandes poderes vem grandes violações das leis científicas, né? Porque não tem condição. O meu episódio predileto já foi acho que é o número 8, que é o da raiva. Eu adorei porque eu utilizei ele na semana que eu estava falando sobre a raiva no curso Cientificamente, que é um curso sobre os cérebros e as emoções, os neurotransmissores, foi o curso que eu assisti da raiva. Então eu até adicionei ele no meu curso. Então eu gostei muito por conta disso, porque era algo que eu estava estudando e caiu ali no meu colo e foi muito legal. Os meninos fizeram um mapa mental, então foi o meu predileto, foi o 8. Bom, eu gostei de todos, mas o que eu mais gostei foi o episódio 8, que é o Flash versus Arqueiro. Além de ser um crossover entre os dois heróis, também gostei de todo o episódio e sobre a temática das cores e emoções, fazendo paralelo com o curso cientificamente. E por Barry aprender uma grande lição, que apesar dele ser um herói muito poderoso, não podemos nos levar pela raiva e pelas emoções que nos afetam, mostrando que devemos pensar e manter a calma, mesmo diante o perigo. Gostei bastante também das abelhas robóticas e aprender com os poderes de cada meta-humano novo que aparecia. Meu episódio favorito foi o episódio 8. Nossa, eu achei demais pesquisar sobre a biologia das cores, conversar com você sobre o assunto, conversar com meu colega. Foi muito, muito legal mesmo. Eu aprendi bastante sobre as cores e trouxemos também um exemplo bem moderno mesmo para entender melhor, que foi o BBB, né? A gente trouxe esse exemplo e foi muito elogiado porque é uma coisa moderna. Então, esse episódio foi o que realmente me deixou mais assim apegada, me deixou apaixonada mesmo. Foi muita criatividade colocada, foi muita pesquisa ali, foi muita discussão para fazer todo aquele roteiro e foi muito especial para mim esse episódio. E essa coincidência aí dos três gostarem mais do episódio 8, eu acho que não foi uma coincidência, não. Foi muita energia positiva e muita, assim, sintonia entre nós três. Por conta da pandemia, fizemos isso à distância, né? Eu não conheço Joilda pessoalmente, ela é uma aluna virtual. Estamos nos devendo um abraço e conhecer pessoalmente quando essa pandemia acabar e tal. Então, foi muita sintonia e a gente se deu super bem, assim, né, com esse projeto. Foi incrível. Um dos objetivos desse programa de podcast é vocês aprenderem biologia de uma forma divertida. Como vocês avaliam isso? Gostaram da experiência? Qual tema vocês aprenderam por aqui? Gostei bastante de realizar o trabalho. Nosso podcast mostra que podemos aprender com coisas que gostamos e não apenas ficarmos presos a material didático. Mostra que algo tão descontraído como uma série de super-herói pode nos fazer aprender e evoluir. Gostei bastante da experiência, aprendi muitas coisas interessantes, muito além de biologia, química, física, metabolismo, bomba, robótica, aspectos emocionais, viagem no tempo, fusão nuclear e muitas outras coisas interessantes. Minha avaliação é 5 estrelinhas. Aprender biologia através de uma série foi uma experiência incrível. Algo assim deveria ser aplicado com certeza em todas as escolas regulares. Diversão e aprendizagem andando juntos funcionaria super bem. E digo isso por experiência própria. Consegui aprender vários temas ligados à biologia, como análise de DNA, lobotomia, queimadura, vários temas mesmo. Mas ainda sobre o episódio 8, que fiquei apaixonada, como eu já disse, ele trouxe um tema que me interessou demais, que foi a influência das cores em nossas emoções.
Por exemplo, quando você está em um lugar muito colorido, aquilo pode te causar um nível de estresse, uma raiva muito grande. E é uma coisa que eu não sabia, tão simples, mas eu não fazia ideia. Então foi uma aprendizagem assim que ficou comigo que não sai da minha mente. E sempre que eu tenho a oportunidade, né, de conversar com alguma pessoa, de falar sobre cores, emoções, eu já jogo logo esse conhecimento que eu adquiri aqui com esse projeto. E outra coisa que fizemos nesse projeto e que foi muito legal foi desvendar o que é ficção da série e o que é realidade. A gente conseguiu trazer várias informações, o que foi demais para mim. Uma das convidadas desse programa de hoje é a professora Flávia. Joilda quis chamar a professora para essa conversa para aproveitar a oportunidade de fazer uma homenagem a ela. Joy, quais palavras você quer deixar para sua professora? Professora Flávia, muito obrigada pelo seu modo de ensinar. Iniciação científica, né? O próprio nome já fala que tem que ser numa linguagem científica, mas você ensinou a científica e traduziu também para a nossa linguagem adolescente. Então, parabéns pelo seu método de ensino. Te agradeço novamente de coração por ter sido minha base, ter ensinado passo a passo de uma pesquisa científica e por despertar a minha paixão nessa área e sempre estar me incentivando, né, nesse projeto lindo, principalmente. Deixo aqui registrado tanto que sou grata e meus parabéns a você. Olá, Joilda, é muito bom ter uma aluna assim como você. Uma pessoa dedicada, esforçada, com foco, nos inspira a desenvolver um bom trabalho e inspira também outros colegas a ingressarem aí nessa carreira da iniciação científica. Eu desejo que você se torne, sim, uma grande cientista. Desde já parabenizo você e a professora Karine pelo belo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E quero dizer que eu me sinto muito honrada por fazer parte dessa história, da sua história, e pela homenagem aqui que você está fazendo. Muito obrigada mesmo. Olá, Flávia. Seja bem-vinda, né, ao nosso programa de podcast. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É muito bom ter você por aqui. Nós vimos durante toda a série que o Dr. Wells é inspiração para Barry Allen, Cisco e a doutora Caitlin. Nesse último episódio vem a decepção por conta dele ser o Flash reverso. Mas isso é por conta do enredo, né, da série. Mas eu acho que toda a parceria científica da temporada era bem real. O Dr. Wells sendo orientador deles ali, né? Essa questão do orientador fazendo a ciência. Então, conta pra gente como é fazer uma orientação de iniciação científica no ensino básico, ser essa referência aí, né, pro pessoal que ainda sonha com a universidade. Quais elementos esse professor deve ter? Como é que é essa experiência? A iniciação científica no ensino médio foi um grande avanço para a educação no Brasil, visto que nós estamos vivendo tempos sombrios, né, em que a ciência vem sendo desacreditada. Então, levar esses alunos a buscar a realização de atividades de cunho científico e acreditar nesses resultados, que são resultados palpáveis, é um grande avanço, sim. E para falar da iniciação científica dentro da sala de aula, eu prefiro falar da minha experiência, pois não sei se tem uma fórmula, uma receitinha assim já pronta, e cada professor tem sua metodologia e metodologias que funcionam, né? Como a Jailda mencionou, eu venho tentando falar com esses jovens de uma linguagem mais fácil de ser compreendida. Lógico, a gente traz a ciência para a sala de aula com a sua linguagem técnica e tenta, assim, decodificá-la. Então, eles pegam assuntos que são importantes, assuntos de preferência atuais, e com a curiosidade natural, que é muito importante, lógico, contar com essa tendência natural dos jovens a buscar, a se questionar, eles são instigados, então, a fazer, realizar essas pesquisas. E tem dado bons resultados, inclusive, nas feiras de ciências, resultados
nas publicações internacionais e nacionais em podcasts como esse. Então, acredito que é muito importante essa disciplina, esse ensino científico para o crescimento dos jovens, para o crescimento, de modo geral, do nosso país, que a ciência venha a florescer e venha a beneficiar várias pessoas como tem nos beneficiado atualmente. Sem falar que o jovem que participa da iniciação científica tem bem mais chances de crescer numa carreira, né? Então, é comprovado que jovens que fazem na graduação essa parte de pesquisa científica conseguem ingressar no mestrado, no doutorado. Então, para o ensino médio, é um pontapé para que o aluno também invista numa carreira para fazer a graduação, uma pós. Muito obrigada a vocês, e muito feliz por participar aqui deste momento. Para concluir, vamos pensar um pouco no cientista Barry Allen, a pessoa que ele era por trás do Flash. O que mais inspirou vocês com esse personagem? Barry Allen é um personagem que tem um coração enorme e ajuda demais as pessoas, os amigos, se preocupa bastante também. E essa foi minha inspiração. Às vezes não temos tempo de ajudar alguém, mesmo querendo, né? E eu ver aquela força de vontade dele em querer ajudar, me motivou bastante a sempre dar aquele jeitinho de ajudar os meus amigos, minha família, enfim, todos aqueles que me rodeiam. O que eu mais gosto no Barry Allen é que ele aprende com todas as suas experiências e nunca abaixa sua cabeça. Ele mostra que não importa o quanto você seja rápido, você sempre deve parar para pensar e refletir sobre suas experiências e suas ações. E aí, para falar que eu não falei do AstroTubers, eu queria também convidar quem está ouvindo esse podcast também a correr lá no nosso canal no YouTube. A gente tem um canal de astronomia que é bem legal, é o canal mais legal assim do meu bairro, do meu bairro não, talvez do meu prédio também não, do meu andar, tá bom. O canal mais legal do meu andar é o de astronomia, é o AstroTubers. Corre lá pro nosso canal. A gente tem vídeo toda semana, vídeo novo sobre astronomia. A gente faz lives, também soltamos shorts, fazemos coisas, a gente se diverte. Enfim, corre lá, pessoal. A gente tá lá no YouTube. Gostaria de agradecer novamente a participação especial de Flávia e Rubinho. Somos fãs do trabalho de vocês. Agradecer Joilda e Daniel pelo empenho, o engajamento, a motivação em realizar esse trabalho com uma carga horária de no mínimo 4 horas por semana, entre assistir os episódios, pesquisar os temas, fazer a discussão, escrever roteiro e a gravação do podcast. O resultado veio. Temos um público fiel que escuta semanalmente esse podcast e a vitória na Feira de Ciências FEMIC com bolsa de iniciação científica pelo CNPq em 2022. Parabéns, vocês são ótimos alunos. E também agradecer a você que escuta os episódios. Eles são produzidos com muito empenho e carinho para você aprender biologia além dos muros da escola. Até mais, até a segunda temporada.